Olá, pessoal. Professor Wilson Cortez, em parceria com SOS Curso e SOS Áudio Concursos, vamos pegar agora uma lei complementar federal importantíssima para o seu estudo da legislação tributária estadual. É a lei que trata das normas gerais a respeito do nosso ICMS. É a Lei Complementar número 87, de 13 de setembro de 1996, também conhecida como a nossa Lei Candir. Ela dispõe sobre o imposto dos estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, além de dar outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Artigo 2º. O ICMS incide sobre: inciso 1. Operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Inciso número 2. Prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal por qualquer via de pessoas, bens, mercadorias ou valores. Inciso 3. Prestações onerosas de serviços de comunicação de qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza. Inciso 4. Fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. Inciso 5. Fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeito ao imposto sobre serviços de competência dos municípios, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual. Parágrafo 1º. O imposto incide também. Inciso 1. Sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. Inciso 2. Sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior. Inciso 3. Sobre a entrada no território do Estado destinatário de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrente de operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o adquirente. Parágrafo 2º. A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação que o constitua. Artigo 3º. O imposto não incide sobre: 1. Operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. 2. Operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços. 3. Operações interestaduais relativas à energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, quando destinados à industrialização ou à comercialização. 4. Operações com ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial. 5. Operações relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser utilizadas na prestação pelo próprio autor da saída de serviço de qualquer natureza, definido em lei complementar como sujeito ao imposto sobre serviços de competência dos municípios, ressalvadas as hipóteses previstas na mesma lei complementar. 6. Operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie. 7. Operações decorrentes de alienação fiduciária em garantia, inclusive a operação efetuada pelo credor em decorrência do inadimplemento do devedor.
8. Operações de arrendamento mercantil, não compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário. 9. Operações de qualquer natureza de qual decorra a transferência de bens móveis salvados de sinistro para as companhias seguradoras. E 10. Serviços de transmissão e distribuição em encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica. Parágrafo único. Equipara-se as operações de que trata o inciso 2, ou seja, equipara-se as exportações às saídas de mercadoria realizadas com fim específico de exportação para o exterior, quando destinadas a 1. Empresa comercial exportadora, inclusive as tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa. 2. Armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. Artigo 4º. Contribuinte é qualquer pessoa, seja física ou jurídica, que realize com habitualidade ou em volume que caracteriza intuito comercial operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Parágrafo 1º. É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial, 1. Importe mercadorias ou bens do exterior, qualquer que seja a sua finalidade. 2. Seja destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior. 3. Adquire em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados. 4. Adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e energia elétrica, oriundos de outro estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização. Parágrafo 2º. É ainda contribuinte do imposto nas operações ou prestações que destinem mercadorias, bens e serviços a consumidor final, domiciliado ou estabelecido em outro estado, em relação à diferença entre a alíquota interna do estado de destino e a alíquota interestadual. 1. O destinatário da mercadoria, bem ou serviço, na hipótese de ser contribuinte do imposto. 2. O remetente da mercadoria ou bem, ou o prestador de serviço, na hipótese de o destinatário não ser contribuinte do imposto. Artigo 5º. Lei poderá atribuir a terceiros a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos pelo contribuinte ou responsável, quando os atos ou omissões daqueles concorrerem para o não recolhimento do tributo. Artigo 6º. Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário. Parágrafo 1º. A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes, concomitantes ou subsequentes, inclusive ao valor decorrente da diferença entre as alíquotas interna e interestadual nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro estado que seja contribuinte do imposto. Parágrafo 2º. A atribuição de responsabilidade dar-se-á em relação a mercadorias, bens ou serviços previstos em lei de cada estado. Artigo 7º. Para efeito de exigência do imposto por substituição tributária, inclui-se também como fato gerador do imposto a entrada de mercadoria ou bem no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado. Artigo 8º. A base de cálculo para fins de substituição tributária será: 1. Em relação às operações ou prestações antecedentes ou concomitantes, o valor da operação ou prestação praticado pelo contribuinte substituído. 2. Em relação às operações ou prestações subsequentes, obtida pelo somatório das parcelas seguintes: a. O valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tributário ou pelo substituído intermediário. B. O montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço. C. A margem de valor agregado, inclusive o lucro, relativo às operações ou prestações subsequentes. Parágrafo 1º. Na hipótese de responsabilidade tributária em relação às operações ou prestações antecedentes, o imposto devido pelas referidas operações ou prestações será pago pelo responsável quando: 1.
Da entrada ou recebimento da mercadoria, do bem ou do serviço. 2. Da saída subsequente por ele promovida, ainda que isenta ou não tributada. 3. Ocorrer qualquer saída ou evento que impossibilite a ocorrência do fato determinante do pagamento do imposto. Parágrafo 2º. Tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço final ao consumidor único ou máximo seja fixado por órgão público competente, a base de cálculo do imposto, para fins de substituição tributária, é o referido preço, por ele estabelecido. Parágrafo 3º. Existindo o preço final ao consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, poderá a lei estabelecer como base de cálculo este preço. Parágrafo 4º. A margem a que se refere a linha C do inciso 2 do caput será estabelecida com base em preços usualmente praticados no mercado considerado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou através de informações e outros elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados, devendo os critérios para sua fixação serem previstos em lei. Parágrafo 5º. O imposto a ser pago por substituição tributária, na hipótese do inciso 2 do caput, corresponderá à diferença entre o valor resultante da aplicação da alíquota prevista para as operações ou prestações internas do Estado de destino, sobre a respectiva base de cálculo, e o valor do imposto devido pela operação ou prestação própria do substituto. Parágrafo 6º. Em substituição ao disposto no inciso 2 do caput, a base de cálculo em relação às operações ou prestações subsequentes poderá ser o preço ao consumidor final, usualmente praticado no mercado considerado, relativamente ao preço do serviço, à mercadoria ou sua similar, em condições de livre concorrência, adotando-se para sua operação as regras estabelecidas no parágrafo 4º deste artigo. Artigo 9º. A adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais dependerá de acordo específico celebrado pelos Estados interessados. Parágrafo 1º. A responsabilidade a que se refere o artigo 6º poderá ser atribuída 1. Ao contribuinte que realizar a operação interestadual com petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, em relação às operações subsequentes. 2. Às empresas geradoras ou distribuidoras de energia elétrica, nas operações internas interestaduais, na condição de contribuinte ou de substituto tributário, pelo pagamento do imposto, desde a produção ou importação até a última operação, sendo seu cálculo efetuado sob o preço praticado na operação final, assegurado seu recolhimento ao Estado onde deva ocorrer essa operação. Parágrafo 2º. Nas operações interestaduais com as mercadorias de que tratam os incisos 1 e 2 do parágrafo anterior, que tenham como destinatário o consumidor final, o imposto incidente na operação será devido ao Estado onde estiver localizado o adquirente e será pago pelo remetente. Artigo 10. É assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do imposto pago por força da substituição tributária correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar. Parágrafo 1º. Formulado o pedido de restituição e não havendo deliberação no prazo de 90 dias, o contribuinte substituído poderá se creditar em sua escrita fiscal do valor objeto do pedido, devidamente atualizado segundo os mesmos critérios aplicáveis ao tributo. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, sobrevindo uma decisão contrária, administrativa irrecorrível, o contribuinte substituído, no prazo então de 15 dias da respectiva notificação, procederá ao estorno dos créditos lançados, também devidamente atualizados com o pagamento dos acréscimos legais cabíveis. Artigo 11. O local da operação da prestação para efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento que é responsável pelo pagamento é 1. Tratando-se de mercadorias ou bens. A. O do estabelecimento onde se encontre, no momento da ocorrência do fato gerador. B. Onde se encontre, quando em situação irregular pela falta de documentação fiscal ou quando acompanhado de documentação inidônea, como dispuser a legislação tributária. C. O do estabelecimento que transfira a propriedade ou título que a represente, de mercadoria por ele adquirida no país e que por ele não tenha transitado. D. Importado do exterior, o do estabelecimento onde ocorrer a entrada física. E.
importado do exterior, o do domicílio do adquirente, quando este não for estabelecido. F. Aquele onde seja realizada a licitação, no caso de arrematação de mercadoria ou bem importados do exterior e apreendidos ou abandonados. G. O do estado onde estiver localizado o adquirente, inclusive consumidor final, nas operações interestaduais com energia elétrica e petróleo, lubrificantes e combustíveis dele derivados, quando não destinados à industrialização ou à comercialização. H. O do estado onde estiver o ouro que tenha sido extraído, quando não considerado como ativo financeiro ou instrumento cambial. I. O local do desembarque do produto, na hipótese de captura de peixes, crustáceos e moluscos. 2. Tratando-se de prestação de serviço de transporte. A. Onde tem início a prestação. B. Onde se encontra o transportador quando em situação irregular, pela falta de documentação fiscal ou quando acompanhada de documentação inidônea, conforme dispuser a legislação tributária. 3. Tratando-se de prestação onerosa de serviços de comunicação. A. O local da prestação do serviço de radiodifusão sonora de sons e imagens, assim entendido da geração, emissão, transmissão e retransmissão, repetição, ampliação e recepção. B. O local do estabelecimento da concessionária ou da permissionária que forneça ficha, cartão ou assemelhados com que o serviço é pago. C. O local do estabelecimento destinatário do serviço, na hipótese para efeitos do inciso número 13 do artigo 12. C1. O local do estabelecimento ou domicílio do tomador de serviço, quando prestado por meio de satélite. D. Onde seja cobrado o serviço de comunicação nos demais casos. 4. Tratando de serviços prestados ou iniciados no exterior, o local do estabelecimento ou do domicílio do destinatário. 5. Tratando-se de operações ou prestações interestaduais destinadas a consumidor final em relação à diferença entre a alíquota interna do estado de destino e a alíquota interestadual. A. O local do estabelecimento do destinatário, quando o destinatário ou tomador for contribuinte do imposto. B. O local do estabelecimento do remetente ou onde tiver início a prestação de serviço, quando o destinatário ou tomador não for contribuinte do imposto. Parágrafo 1º. O disposto na linha C do inciso 1 não se aplica às mercadorias recebidas em regime de depósito de contribuinte de Estado que não do depositário. Parágrafo 2º. Para efeitos da linha H do inciso 1, o ouro, quando definido como ativo financeiro ou instrumento cambial, deve ter a sua origem identificada. Parágrafo 3º. Para efeitos desta lei complementar, estabelecimento é um local, privado ou público, edificado ou não, próprio ou de terceiro, onde pessoas físicas ou jurídicas exerçam suas atividades em caráter temporário ou permanente, bem como onde se encontram armazenadas mercadorias. Observado ainda o seguinte: 1. Na impossibilidade de determinação do estabelecimento, considera-se como tal o local em que tenha sido efetuada a operação ou prestação, encontrada a mercadoria ou constatada a prestação. 2. É autônomo cada estabelecimento do mesmo titular. 3. Considera-se também estabelecimento autônomo veículo usado no comércio ambulante e na captura de pescado. 4. Respondem pelo crédito tributário todos os estabelecimentos de um mesmo titular. Parágrafo 5º. Quando a mercadoria for remetida para um armazém geral ou para depósito fechado do próprio contribuinte, no mesmo estado, a posterior saída considerar-se-á ocorrida no estabelecimento do depositante, salvo se for para retornar ao estabelecimento do remetente. Parágrafo 6º. Na hipótese do inciso 3 do caput desse artigo, tratando-se de serviços não medidos que envolvam localidades distintas, situadas em diferentes unidades da federação, e cujo preço seja cobrado por períodos definidos, o imposto devido será recolhido em partes iguais para as unidades da federação onde estiverem localizados o prestador de serviço e o tomador de serviço. Parágrafo 7º. Na hipótese da linha B do inciso 5 do caput desse artigo, quando o destino final da mercadoria, bem ou serviço ocorrer em estado diferente daquele em que tiver domiciliado ou estabelecido o adquirente ou tomador, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e interestadual será devido ao estado onde efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou bem
ou o fim da prestação de serviço. Parágrafo 8º. Na hipótese de serviço de transporte interestadual de passageiros, cujo tomador não seja contribuinte do imposto, 1. O passageiro será considerado o consumidor final do serviço e o fato gerador considerar-se-á ocorrido no estado referido nas alíneas A ou B do inciso 2 do caput desse artigo, conforme o caso, não se aplicando o disposto no inciso 5 do caput e no parágrafo 7º desse artigo. E 2. O destinatário do serviço considerar-se-á localizado no estado da ocorrência do fato gerador e a prestação ficará sujeita à tributação pela sua alíquota interna. Artigo 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do ICMS no momento 1. Da saída de mercadorias de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Lembrando que essa segunda parte ela deixa de existir, apesar de não ter sido eliminada do texto pela ADC, Ação Direta de Constitucionalidade número 49. 2. Do fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por qualquer estabelecimento. 3. Da transmissão a terceiro de mercadorias depositadas em armazém geral ou em depósito fechado, no estado do transmitente. 4. Da transmissão de propriedade de mercadoria ou de título que a represente, quando a mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento transmitente. 5. Do início da prestação de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal de qualquer natureza. 6. Do ato final do transporte iniciado no exterior. 7. Das prestações onerosas de serviços de comunicação feita por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza. 8º. Do fornecimento de mercadoria com prestação de serviços. A. Não compreendidos na competência tributária dos municípios. B. Compreendidos na competência tributária dos municípios e com indicação expressa de incidência do imposto de competência estadual, como definido na lei complementar aplicável. 9. Momento do desembaraço aduaneiro de mercadorias ou bens importados do exterior. 10. Momento do recebimento pelo destinatário de serviço prestado no exterior. 11. Momento da aquisição e licitação pública de mercadorias ou bens importados do exterior e apreendidos ou abandonados. 12. Momento da entrada no território do Estado de lubrificantes e combustíveis líquidos, gasosos, derivados de petróleo e energia elétrica, oriundos de outro Estado, quando não destinados à comercialização e industrialização. 13. Momento da utilização por contribuinte de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro Estado e não esteja vinculado à operação ou prestação subsequente. 14. Momento do início da prestação de serviço de transporte interestadual nas prestações não vinculadas à operação ou prestação subsequente, cujo tomador não seja contribuinte do imposto domiciliado ou estabelecido no Estado de destino. 15. Momento da entrada no território do Estado de bem ou mercadoria oriundos de outro Estado adquiridos por contribuinte do imposto e destinados ao seu uso ou consumo ou à integração no seu ativo imobilizado. 16. Momento da saída de estabelecimento de contribuinte de bens ou mercadorias destinados a consumidor final, não contribuinte do imposto, domiciliado ou estabelecido em outro Estado. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 7, quando o serviço for prestado mediante pagamento em ficha, cartão ou assemelhados, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto quando do fornecimento desses instrumentos ao usuário. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso número 9, após o desembaraço aduaneiro, a entrega pelo depositário de mercadorias ou bens importados do exterior deverá ser autorizada pelo órgão responsável pelo seu desembaraço, que somente se fará mediante a exibição do comprovante de pagamento do imposto incidente no ato do despacho aduaneiro, salvo a disposição em contrário. Parágrafo 3º. Na hipótese de entrega de mercadoria ou bem importado do exterior antes do desembaraço aduaneiro, considera-se ocorrido o fato gerador neste momento, devendo a autoridade responsável, salvo disposição em contrário, exigir a comprovação do pagamento do imposto. Artigo 13. A base de cálculo do ICMS é 1. Na saída de mercadoria prevista em incisos 1, 3 e 4 do artigo 12, regra geral, o valor da operação. 2. Na hipótese do inciso 2 do artigo 12, o valor da operação compreendendo mercadoria e serviço. 3. Na prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, o preço do serviço, apelidado de frete.
4. No fornecimento de que trata o inciso número 8º do artigo 12, o valor da operação na hipótese da linha A, o preço corrente da mercadoria fornecida ou empregada na hipótese da linha B. 5. Na hipótese do inciso número 9 do artigo 12, a soma das seguintes parcelas. Então, a base de cálculo na importação é a soma das seguintes parcelas. A. Valor da mercadoria ou bem constante do documento de importação, observado o disposto no artigo 14. B. Imposto de importação. C. Imposto sobre produtos industrializados. D. Imposto sobre operações de câmbio. E. Quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras. 6. Na hipótese do inciso número 10 do artigo 12, o valor da prestação de serviço acrescido, se for o caso, de todos os encargos relacionados com a sua utilização. 7. No caso do inciso número 11 do artigo 12, o valor da operação acrescido do valor dos impostos de importação e sobre produtos industrializados e de todas as despesas cobradas ou debitadas do adquirente. 8. Na hipótese do inciso 12 do artigo 12, o valor da operação da qual decorrer a entrada. 9. Nas hipóteses dos incisos 13 e 15 do caput do artigo 12 dessa lei complementar. A. O valor da operação ou prestação no estado de origem para o cálculo do imposto devido a esse estado. B. O valor da operação ou prestação no estado de destino para o cálculo do imposto devido a esse estado. 10. Nas hipóteses dos incisos número 14 e 16 do caput do artigo 12 desta lei complementar, o valor da operação ou preço do serviço para o cálculo do imposto devido ao estado de origem ou de destino. Parágrafo 1º. Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses dos incisos 5, 9 e 10 do caput desse artigo. 1. O montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque, mera indicação para fins de controle. 2. O valor correspondente a: letra A. Seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição. B. Frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem seja cobrado em separado. Parágrafo 2º. Não integra a base de cálculo do imposto o montante do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, quando a operação for realizada entre contribuintes relativa a produto destinado à industrialização ou comercialização, configurar faturador de ambos os impostos. Parágrafo 3º. No caso da linha B do inciso 9 e do inciso 10 do caput desse artigo, o imposto a pagar ao estado de destino será o valor correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado de destino e a alíquota interestadual. Parágrafo 4º. Esse dispositivo de lei, da lei complementar, foi considerado inconstitucional via ADC número 49. Mesmo assim, eu vou ler para vocês. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro estado, pertencente ao mesmo titular, a base de cálculo do imposto é o entendimento da ADC 49, é porque não está havendo a mudança da titularidade, não tem faturador, logo não haveria base de cálculo. Mas ele ainda continua. 1. Valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria. 2. O custo da mercadoria produzida, assim entendido a soma do custo da matéria-prima, material secundário, mão de obra e acondicionamento. 3. Tratando-se de mercadorias não industrializadas, o seu preço corrente no mercado atacadista do estabelecimento do remetente. Parágrafo 5º. Nas operações e prestações interestaduais entre estabelecimentos de contribuintes diferentes, caso haja ajuste do valor depois da remessa ou da prestação, a diferença fica sujeita ao imposto no estabelecimento do remetente ou do prestador. Parágrafo 6º. Utilizar-se-á, para efeitos do inciso número 9 do caput desse artigo, 1. A alíquota prevista para a operação ou prestação interestadual para estabelecer a base de cálculo da operação ou prestação no estado de origem. 2. A alíquota prevista para a operação ou prestação interna para estabelecer a base de cálculo na operação ou prestação no estado de destino. Parágrafo 7º. Utilizar-se-á, para os efeitos do inciso 10 do caput desse artigo, a alíquota prevista para a operação ou prestação interna no estado de destino para estabelecer a base de cálculo na operação ou prestação. Artigo 14. O preço de importação expresso em moeda estrangeira será convertido em moeda nacional pela mesma taxa de câmbio utilizada no cálculo do imposto de importação, sem qualquer acréscimo ou devolução posterior, se houver variação da taxa de câmbio até o pagamento efetivo do preço.
Parágrafo único. O valor fixado pela autoridade aduaneira para a base de cálculo do imposto de importação, nos termos da lei aplicável, substituirá o preço declarado. Artigo 15. Na falta do valor a que se refere os incisos 1 e 8 do artigo 13, a base de cálculo do ICMS é 1. O preço corrente da mercadoria ou de seu similar no mercado atacadista do local da operação ou, na sua falta, no mercado atacadista regional, caso o remetente seja produtor, extrator ou gerador, inclusive de energia. 2. O preço free on board, estabelecimento industrial à vista, caso o remetente seja industrial. 3. O preço FOB, estabelecimento comercial à vista, na venda a outros comerciantes ou industriais, caso o remetente seja comerciante. Parágrafo 1º. Para a aplicação dos incisos 2 e 3 do caput, adotar-se-á sucessivamente 1. O preço efetivamente cobrado pelo estabelecimento do remetente, na operação mais recente. 2. Caso o remetente não tenha efetuado a venda de mercadoria, o preço corrente da mercadoria ou de seu similar no mercado atacadista do local da operação ou, na falta deste, no mercado atacadista regional. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 3 do caput, se o estabelecimento remetente não efetue vendas a outros comerciantes ou industriais, ou em qualquer caso, se não houver mercadoria similar, a base de cálculo será equivalente a 75% do preço de venda corrente no varejo. Artigo 16. Nas prestações sem preço determinado, a base de cálculo do imposto é o valor correspondente ou o valor corrente do serviço, no local da prestação. Artigo 17. Quando o valor do frete cobrado por estabelecimento pertencente ao mesmo titular da mercadoria ou por outro estabelecimento de empresa que com aquele mantenha relação de interdependência exceder os níveis normais de preços em vigor no mercado local para serviço semelhante, constantes de tabelas elaboradas pelos órgãos competentes, o valor excedente será havido como parte do preço da mercadoria. Parágrafo único. Considerar-se-ão interdependentes duas empresas quando 1. Uma delas, por si, seus sócios ou acionistas e respectivos cônjuges ou filhos menores, for titular de mais de 50% do capital da outra. 2. Uma mesma pessoa fizer parte de ambas, na qualidade de diretor ou sócio com funções de gerência, ainda que exercida sob outra denominação. 3. Uma delas locar ou transferir a outra, a qualquer título, veículo destinado ao transporte de pessoas. Artigo 18. Quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor ou preço de mercadorias, bens, serviços ou direitos, a autoridade lançadora, mediante um processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvado em caso de contestação, avaliação contraditória administrativa ou judicial. Artigo 19. O ICMS é não cumulativo, compensando-se que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, com o montante cobrado nas operações anteriores, pelo mesmo por outro Estado. Artigo 20. Para a compensação a que se refere ao artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações que tenha resultado a entrada de mercadoria, seja real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive destinado ao seu uso ou consumo, ou ao seu ativo permanente, ou recebimento de serviços de transporte interestadual, intermunicipal ou de comunicação. Parágrafo 1º. Não dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou utilização de serviços resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas, ou que se refira a mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento. Parágrafo 2º. Salvo prova em contrária, presume-se alheios à atividade do estabelecimento os veículos de transporte pessoal. Parágrafo 3º. É vedado o crédito relativo à mercadoria entrada no estabelecimento ou à prestação de serviços a ele feita 1. Para integração ou consumo em processo de industrialização ou produção rural, quando a saída do produto resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto, exceto se tratasse de saída para o exterior. 2. Para comercialização ou prestação de serviço, quando a saída ou a prestação subsequente não forem tributadas ou estiverem isentas do imposto, exceto as destinadas ao exterior. Parágrafo 4º.
deliberação dos Estados, na forma do artigo 28, poderá dispor que não se aplique, no todo ou em parte, a vedação prevista no parágrafo anterior. Parágrafo 5º. Para efeitos do disposto no caput desse artigo, relativamente aos créditos decorrentes de entrada de mercadorias no estabelecimento destinados ao ativo permanente, deverá ser observado o seguinte: 1. A apropriação desses créditos será feita à razão de 1,48 avos por mês, devendo a primeira fração ser apropriada no mês em que ocorrer a entrada daquele bem do ativo permanente no estabelecimento destinatário. 2. Em cada período de apuração do imposto não será admitido o creditamento de que trata o inciso 1, em relação à proporção das operações de saídas ou prestações isentas ou não tributadas, sobre o total das operações de saídas ou prestações efetuadas no mesmo período. 3. A aplicação do disposto nos incisos 1 e 2 deste parágrafo, o montante do crédito a ser apropriado será obtido multiplicando-se o valor total do respectivo crédito de ICMS na aquisição pelo fator de 1,48 avos, da relação entre o valor das operações de saídas e prestações tributadas e o total das operações de saídas e prestações do período, equiparando-se as saídas tributadas, para fins deste inciso, as saídas e prestações com destino ao exterior ou as saídas de papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos. 4. O quociente de 1,48 avos será proporcionalmente aumentado ou diminuído pro rata de, caso o período de apuração seja superior ou inferior a um mês. 5. Na hipótese de alienação dos bens do ativo permanente antes de decorrer do prazo de 4 anos, contado da data da sua aquisição, não será admitido a partir da data da alienação o creditamento de que trata esse parágrafo em relação à fração que corresponderia ao restante do quadriênio. 6. Serão objeto de outro lançamento, além do lançamento em conjunto com os demais créditos, para efeito de compensação prevista nesse artigo e no artigo 19, num livro próprio, chamado CIAP, que é o Controle de Semestre no Ativo Permanente, ou de outra forma que a legislação determinar para a aplicação do disposto dos incisos 1 a 5 deste parágrafo. E 7. Ao final do 48º mês, contado da data da entrada no bem no estabelecimento, o saldo então remanescente do crédito será cancelado. Parágrafo 6º. Operações tributadas posteriores à saída de que trata para o terceiro dão ao estabelecimento que as praticaram direito a se creditar do imposto cobrado nas operações anteriores às isentas ou não tributadas, sempre que a saída isenta ou não tributada seja relativa a 1. Produtos agropecuários. 2. Quando autorizada em lei estadual, outras mercadorias. Artigo 20-A. Nas hipóteses dos incisos 14 e 16 do caput do artigo 12 desta lei complementar, o crédito relativo às operações e prestações anteriores deve ser deduzido apenas do débito correspondente ao imposto devido à unidade federada de origem. Artigo 21. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do débito que se tiver acreditado sempre que o serviço tomado ou mercadoria entrada no estabelecimento 1. For objeto de saída ou prestação de serviço não tributada ou isenta, sendo essa circunstância imprevisível na data da entrada da mercadoria ou da utilização de serviço. 2. Foi integrada ou consumida em processo de industrialização quando a saída do produto resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto. 3. Vier a ser utilizada em fim alheio à atividade do estabelecimento. 4. Vier a perecer, deteriorar-se ou extraviar-se. Parágrafo 2º. Não se estornam créditos referentes a mercadorias e serviços que venham a ser objeto de operação de prestações destinadas ao exterior ou de operações com papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos. Parágrafo 3º. O não creditamento ou estorno a que se refere o parágrafo 3º do artigo 20 e o caput desse artigo não impedem a utilização dos mesmos créditos em operações posteriores sujeitas ao imposto com a mesma mercadoria. Artigo 23. O direito ao crédito para efeito de compensação com débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está condicionado à idoneidade da documentação e, se for o caso, à estruturação dos prazos e condições estabelecidos na legislação. Parágrafo único. O direito de se utilizar o crédito extingue-se depois de decorridos 5 anos, contados da data da emissão da nota fiscal ou do documento fiscal. Artigo 24. A legislação tributária estadual disporá sobre o período de apuração do imposto.
As obrigações consideram-se vencidas na data em que se termina o período de apuração e são liquidadas por compensação ou mediante pagamento em dinheiro, como disposto nesse artigo. 1. As obrigações consideram-se liquidadas por compensação até o montante dos créditos escriturados no mesmo período, mais o saldo credor do período ou períodos anteriores, se for o caso. 2. Se o montante dos débitos for do período superar o dos créditos, a diferença será liquidada dentro do prazo fixado pelo Estado. 3. Se o montante dos créditos superar o dos débitos, a diferença será transportada para o período seguinte. Artigo 24-A. Os Estados e o Distrito Federal divulgarão em portal próprio as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo. Parágrafo 1º. O portal de que trata o caput desse artigo deverá conter, inclusive, 1. A legislação aplicável à operação ou prestação específica, incluídas soluções de consulta e decisões em processo administrativo fiscal de caráter vinculante. 2. As alíquotas interestadual e interna aplicáveis à operação ou à prestação. 3. As informações sobre benefícios fiscais ou financeiros e regimes especiais que possam alterar o valor a ser recolhido do imposto. E 4. As obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação ou da prestação realizada. Parágrafo 2º. O portal referido no caput desse artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 4º desta lei complementar e a emissão das guias de recolhimento para cada ente da federação, da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual da operação. Parágrafo 3º. Para o cumprimento da obrigação principal da acessória disposta no parágrafo 2º desse artigo, os Estados e o Distrito Federal definirão em conjunto os critérios técnicos necessários para a integração e a unificação dos portais das respectivas secretarias de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal. Parágrafo 4º. Para a adaptação tecnológica do contribuinte, o inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 4º, a linha B do inciso 5 e o caput do artigo 11 e o inciso 14 do caput do artigo 12 desta lei complementar somente vão produzir efeito no primeiro dia útil do terceiro mês seguinte ao da disponibilização do portal de que trata o caput desse artigo. Parágrafo 5º. A apuração e recolhimento do imposto devido nas operações e prestações interestaduais de que trata a linha B do inciso 5 do caput do artigo 11 desta lei complementar observarão o definido em convênio celebrado nos termos da Lei Complementar 24, de 7 de janeiro de 1975, e naquilo que não lhe for contrário, nas respectivas legislações tributárias estaduais. Artigo 25. Para efeito de aplicação do disposto no artigo 24, os débitos e créditos devem ser apurados em cada estabelecimento, compensando-se os saldos credores e devedores entre os estabelecimentos do mesmo sujeito passivo localizados no Estado. Parágrafo 1º. Saldos credores acumulados a partir da data da publicação desta lei complementar por estabelecimentos que realizem operações e prestações que tratam o inciso número 2 do artigo 3º e seu parágrafo único podem ser na proporção que estas saídas representem do total das saídas realizadas pelo estabelecimento. 1. Imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento seu no Estado. 2. Havendo saldo remanescente, transferidos pelo sujeito passivo a outros contribuintes do mesmo Estado, mediante a emissão pela autoridade competente de documento que lhe reconheça o crédito. Parágrafo 2º. Lei estadual poderá, nos demais casos de saldos credores acumulados a partir da vigência desta lei complementar, permitir que 1. Sejam imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento seu no Estado. 2. Sejam transferidos nas condições que definir a outros contribuintes do mesmo Estado. Artigo 26. Em substituição ao regime de apuração apurado nos artigos 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer 1. Que o detalhamento ou cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço dentro de determinado período. 2. Que o cotejo ou detalhamento entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço em cada operação. Ou 3. Que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar o processo contraditório. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 3,
Ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva. Caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes. Parágrafo 2º. A inclusão do estabelecimento no regime de que trata o inciso 3 não dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias. Artigo 31. Nos exercícios financeiros de 2003 a 2006, a União entregará mensalmente recursos aos estados e seus municípios, obedecidos os montantes, critérios e prazos e demais condições fixadas no anexo desta lei complementar. Parágrafo 1º. Do montante de recursos que couber a cada estado, a União entregará diretamente 75% ao próprio estado, 25% dos respectivos municípios, de acordo com critérios previstos no parágrafo único do artigo 158 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Para atender o disposto no caput, os recursos do Tesouro Nacional serão provenientes: 1. Da emissão de títulos de sua responsabilidade, ficando autorizada, desde já, a inclusão nas leis orçamentárias anuais de estimativa de receita decorrente dessas emissões, bem como de dotação até os montantes anuais previstos no anexo, não se aplicando neste caso, desde que atendidas as condições e os limites globais fixados pelo Senado Federal, quaisquer restrições ao acréscimo que acarretará no endividamento da União. 2. De outras fontes de recursos. Parágrafo 3º. A entrega dos recursos a cada unidade federada, na forma e condições detalhadas no anexo, especialmente no seu item 3, será satisfeita primeiro para efeito de pagamento ou compensação da dívida da respectiva unidade, inclusive de sua administração indireta, vencida e não paga junto à União, bem como para o ressarcimento à União de despesas decorrentes de eventuais garantias honradas de operações de crédito externas. O saldo remanescente, se houver, será então creditado em conta em moeda corrente. Parágrafo 4º. A entrega dos recursos a cada unidade federada na forma e condições detalhadas no anexo subordina-se à existência de disponibilidades orçamentárias consignadas a essa finalidade na respectiva lei orçamentária anual da União, inclusive eventuais créditos adicionais. Parágrafo 5º. Para efeito da apuração de que trata o artigo 4º da Lei Complementar 65, de 15 de abril de 1991, será considerado o valor das respectivas exportações de produtos industrializados, inclusive os produtos semi-elaborados, não submetidos à incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação em 31 de julho de 1996. Artigo 32. A partir da data de publicação desta lei complementar, 1. O imposto não incidirá sobre operações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, bem como sobre prestações de serviços para o exterior. 2. Darão direito de crédito, que não será objeto de estorno, às mercadorias entradas no estabelecimento para integração ou consumo em processo de produção de mercadorias industrializadas, inclusive semi-elaboradas, destinadas ao exterior. 3. Entre em vigor o disposto no anexo integrante desta lei complementar. Artigo 32-A. As operações relativas aos combustíveis, ao gás natural e energia elétrica, às comunicações e ao transporte coletivo, para fins de incidência de imposto que trata essa lei complementar, são consideradas operações de bens e serviços essenciais e indispensáveis que não podem ser tratados como supérfluos. Parágrafo 1º. Para efeito do disposto nesse artigo, 1. É vedada a fixação de alíquotas sobre as operações referidas no caput desse artigo em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. 2. É facultada ao ente federativo competente a aplicação de alíquotas reduzidas em relação aos bens referidos no caput desse artigo, como forma de beneficiar os consumidores em geral. E 3. É vedada a fixação de alíquotas reduzidas de que trata o inciso 2 desse parágrafo para os combustíveis, a energia elétrica e gás natural em percentual superior ao da alíquota vigente por ocasião da publicação desse artigo. Parágrafo 2º. No que se refere aos combustíveis, a alíquota definida conforme disposto no parágrafo 1º desse artigo servirá como limite máximo para a definição das alíquotas específicas, ou seja, a de REN, a que se refere a linha B do inciso 5 do caput do artigo 3º da Lei Complementar 192, de 11 de março de 2022. Artigo 33.
Na aplicação do artigo 20, observar-se-á o seguinte: 1. Somente darão direito a crédito às mercadorias destinadas ao uso e consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2033. 2. Somente dará direito a crédito à entrada de energia elétrica no estabelecimento a. Quando for objeto de operação de saída de energia elétrica. B. Quando consumida no processo de industrialização. C. Quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação para o exterior na proporção desta sobre as saídas ou prestações totais. E D. A partir de 1º de janeiro de 2033, nas demais hipóteses. 3. Somente darão direito a crédito às mercadorias destinadas ao ativo permanente do estabelecimento, nele entradas a partir da data da entrada desta lei complementar em vigor. 4. Somente dará direito a crédito o recebimento de serviços de comunicação utilizados pelo estabelecimento. Letra A. Ao qual tenham sido prestados na execução de serviços de mesma natureza. Letra B. Quando sua utilização resultar em operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção desta sobre as saídas ou prestações totais. E, letra C, a partir de 1º de janeiro de 2033, nas demais hipóteses. Artigo 35. As referências feitas aos estados nesta lei complementar estendem-se feitas também ao Distrito Federal. Artigo 36. Esta lei complementar entra em vigor no 1º dia do 2º mês seguinte ao da sua publicação, observado o disposto nos artigos 32 e 33 e no anexo integrante desta lei complementar. Brasília, 13 de setembro de 1996, ano 175 da Independência e 108 da República. Fernando Henrique Cardoso, Pedro Malan. Pessoal, com isso nós encerramos aqui a leitura do que é mais importante. Não vou, a princípio, estudar com vocês o anexo, porque eu nunca vi cair em concurso. Então, a gente fez a leitura aqui com vocês, para vocês guardarem, para vocês ouvirem várias vezes, da lei complementar mais importante para quem está estudando o nosso ICMS, que é a nossa lei complementar número 87 de 1996, a nossa Lei Candir. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da leitura. A leitura não foi feita com máquina, a leitura foi feita, né, pelo professor. Então, espero que vocês tenham gostado da leitura e guardem aí de coração, tá bom? Professor Wilson Cortez, em parceria com o SOS Cursos e SOS Áudio Concursos. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.